Vamos dar continuidade ao nosso culto de hoje, igreja amada. Quero convidar vocês para abrirem suas Bíblias comigo, logo no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versos 7 a 10. Vou fazer a leitura. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar? Querido Deus, eu reconheço que não há poder em mim, Deus, para falar da parte do Senhor, Pai. Quem sou eu? Senão uma boca, Deus, que fala a sua palavra somente. Deus, e aqui estou para falar da sua palavra somente, Deus. E eu clamo a tua misericórdia, Deus, que o teu Espírito se encarregue de trabalhar nos corações e de convencer os corações, Deus, daquilo que é preciso, Pai, nessa noite. Que o Senhor traga, Deus, a humildade, o quebrantamento de alma que cada um de nós de fato precisa. Que a tua palavra, Deus, possa trabalhar em nossos corações, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a maioria das traduções, elas começam o verso 7 de uma maneira diferente. A nossa tradução RA, Revista e Atualizada, começa com sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas a grande maioria das traduções começam com o portanto. Portanto, sujeitem-se a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Portanto, obedeçam a Deus. Não é? Então, quando Tiago, aqui o autor, ele escreve portanto, na verdade ele está se referindo ao que foi dito um pouco antes, nos versículos 1 a 6. Ele está recorrendo ao texto anterior. É como se ele dissesse o seguinte, parafraseando aqui, tá? Obrigado, irmão. Vocês estão amando o mundo e o pecado do mundo, e por isso estão colhendo as consequências de seus pecados. Mas Deus é tanto justo para punir, quanto misericordioso para salvar. É basicamente isso que ele disse nos versículos 1 a 6, né? Nos versículos 1 a 6, Tiago disse que aquelas pessoas para quem ele escreveu estavam amando o mundo, estavam procurando a amizade do mundo, não é? E estavam colhendo as consequências dessas escolhas. E aí, no final do trecho, no versículo 5 e 6, ele vai dizer que Deus, ele é justo, tanto para punir os culpados, quanto misericordioso para salvar. Então, Tiago, ele chama os cristãos, nos versículos 7 a 10, a uma convocação, a um chamado, a um alerta ao arrependimento. E a darem as costas ao mundo e aos pecados que o mundo proporciona. E suplicarem o favor do Senhor sobre suas vidas. É isso que Tiago faz nos versos 4 a 7. O texto de hoje ele tem um assunto principal, ele tem um objetivo central, não é? A humildade e o quebrantamento de alma são virtudes essenciais para a comunhão com Deus. Esse texto, esse trecho, ele vem mostrar isso, que a humildade e o quebrantamento de alma são essenciais para um relacionamento com Deus. Porque se não houver isso na vida do cristão, não haverá comunhão com Deus. Não haverá intimidade com Deus. Não haverá relacionamento íntimo, próximo.
com o Senhor. O autor, então, ele usa 10 verbos nesses 4 versículos, ok? 7, 8, 9, 10. Ele usa 10 verbos que enfatizam isso. Eles mostram com veemência o quebrantamento da alma, a graça e a misericórdia de Deus, para levar os seus leitores de volta à comunhão com Deus, ok? Então presta bastante atenção, irmãos. Deus quer falar ao seu coração essa noite, através desse texto, ok? O primeiro verbo está no versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O verbo é sujeitai-vos. Sujeitai-vos é o mesmo que sujeitar-se, é o mesmo que submeter-se a Deus, ou obedecer a Deus. Esse verbo, essa palavra tem origem num termo militar, ok? Essa palavra tem origem num termo militar, que é alinhar-se sob. E retrata os soldados que se colocavam em linha de batalha, lado a lado, não é? Sob as ordens do seu comandante. Então eles estavam ali debaixo das ordens do seu comandante, alinhados, prontos, obedientes, submetidos, sujeitos ao seu comandante. Então, isso é sujeitar-se a Deus. Sujeitar-se a Deus é uma atitude voluntária, espontânea, consciente, que provém de alguém humilde perante o Senhor. Alguém arrogante não se sujeita. Ele rejeita se sujeitar. Então, a sujeição a Deus é uma atitude voluntária e consciente que provém de um coração humilde diante de Deus. Faz-se necessário o quebrantamento do orgulho da alma para se sujeitar a Deus. Então, o Tiago começa com esse primeiro verbo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitem-se ao Senhor. Submetam-se a Deus. Obedeçam ao Senhor em suas vidas. Alinhem-se debaixo da autoridade daquele que é o Todo-Poderoso. Segundo verbo. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O verbo é resistir ao diabo. Resistir é manter-se firme contra. Manter-se firme contra alguém ou contra alguma coisa. É lutar contra alguém ou contra alguma coisa. O apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 6, nós ainda vamos ver isso na escola dominical. Ele estimula a igreja de Éfeso a usar, a revestir-se da armadura de Deus para resistir ao diabo, aos dias maus, às batalhas espirituais, não é? Então, resistir ao diabo é usar a armadura de Deus, né? Portanto, devemos fechar os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para as sugestões e tentações do diabo, incluindo o mundanismo, o secularismo, a ganância, a sexualidade, etc. Assim também o apóstolo Paulo ordenou a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,22, ele disse: foge, outrossim, das paixões da mocidade. Foge, Timóteo. Não brinque com elas, corra delas. Resistir ao diabo é vestir-se da armadura de Deus, é fugir das paixões da mocidade. Lá em Mateus 4, também em Lucas 4, o Senhor Jesus nos dá um belo exemplo do que é resistir ao diabo. É fazer uso da palavra de Deus. Não é? Quando o diabo tentou o Senhor Jesus no deserto, Jesus respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Devemos usar a palavra de Deus como Jesus para repelir os ataques de Satanás. Ok? Então resistam ao diabo. Sujeitais, portanto, a Deus. Resistir ao diabo. Terceiro verbo, versículo 8. Chegai-vos a Deus. Chegar-se a Deus é aproximar-se de Deus.
é deixar de fugir e de dar as costas a Deus e nos voltarmos em sua direção. O profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 3 diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Que maravilha de promessa, irmãos! Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Chegar-se a Deus é aproximar-se de Deus, é parar de fugirmos de Deus e de negligenciarmos a palavra de Deus e a vontade de Deus e nos voltarmos para esse Deus. O mais maravilhoso é que a gente acabou de ler aqui: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Deus ainda não rejeita um coração humilde e quebrantado. Tem até uma música, né, que fala sobre isso. Um coração humilde não rejeita, Senhor. Deus está pronto a ouvir o coração quebrantado, o espírito compungido e contrito. O versículo 6, Tiago 4, versículo 6, diz que Deus derrama graça sobre os humildes. Deus derrama a sua graça. Ele não consegue conter a sua graça diante de um coração humilde, quebrantado diante dele. Ele derrama a sua graça. O versículo 8, que a gente acabou de ler, diz que quando nos aproximamos de Deus, Ele também se aproxima de nós. Quando a gente se chega perante Deus, Ele também se chega a nós. A oração que vem de um coração quebrantado é essencial nesse processo de aproximação a Deus. Quer se aproximar de Deus? Coloque-se em oração diante de Deus com o coração quebrantado. Fala: ó Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso aprender do Senhor. Eu preciso aprender a ser humilde. Quarto verbo. Eu vou falar o quarto e o quinto verbo juntos, porque eles andam de mãos dadas. Quarto verbo: purificai as mãos. Quinto verbo: limpai o coração. Essa frase, purificai as mãos, aparece em outras traduções como limpem as mãos, ou lavem as mãos. E a frase limpai o coração, aparece purifiquem o coração. Esses dois termos, purificar, limpar, eles trazem a ideia de reconhecer, confessar e abandonar pecados. Esses dois verbos, limpar o coração, purificar as mãos, eles trazem a ideia de reconhecer pecados, confessar pecados e abandonar pecados. O texto, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Não é? É um espírito dividido, uma pessoa confusa, não sabe o que quer. Porque o texto anterior diz que eles queriam a amizade do mundo, né? E Tiago fala: olha, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vocês têm que escolher o que vocês querem na vida de vocês. Ou vocês querem ser amigos do mundo, ou vocês serão amigos de Deus. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para unir as duas coisas. Eles tinham um ânimo dobre, um espírito dividido, confuso, indeciso. Parece que não sabia o que queria muito bem. Lembre-se, o que diz Hebreus 12:14? Sem santidade, ninguém, mas nem eu, não, ninguém, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tiago usa as mãos, né? Possivelmente para dizer de pecados, de ação, né? De coisas erradas que são feitas. E talvez o coração de sentimentos e pensamentos, né? É uma possibilidade aqui. A Bíblia não explica exatamente, mas é uma possibilidade, né? Limpai as mãos, purificai as mãos e limpai o coração. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Portanto, diz respeito a pecados, a confessar, reconhecer e abandonar pecados. Quarto e quinto verbos, né? Agora, sexto, sétimo e oitavo verbos, juntos. Versículo 9.
Afligi-vos, lamentai e chorai. O que seria essa palavra afligir? Aflijam-se. Outras traduções dizem entristeçam-se. Ou talvez reconheçam a sua miséria. Ou sintam a sua miséria diante de Deus. Forte isso. Reconheçam o quanto vocês são nada perante o Senhor. É isso que a palavra está dizendo para nós. É isso que Tiago está dizendo para eles. Afligi-vos. Não por um problema que está acontecendo na sua vida, mas porque você é nada diante do Senhor. Você é miserável diante do Senhor. Ou ainda diz que haja pesar no seu coração por causa da sua condição, né? O sentido é que o homem, o ser humano, ele sinta, ele reconheça visivelmente o seu pecado e se arrependa. Os três verbos juntos mostram a necessidade de uma atitude humilde e triste para com o nosso próprio pecado e condição. Não dá, irmãos, para a gente sair pecando e chegar sorrindo e numa boa. Tem que haver um quebrantamento, tem que haver uma tristeza. Tem que haver essa aflição, esse reconhecimento, esse lamento, esse choro. Façamos como Pedro, que chorou amargamente, diz Lucas, quando ele negou Jesus 3 vezes, quando ele olhou nos olhos de Jesus, aliás, quando Jesus olhou nos olhos dele, não é? Ele saiu dali, a Bíblia diz, chorando amargamente, por ter negado Jesus 3 vezes. Façamos também como aqueles irmãos, lá em Atos, capítulo 2, quando Pedro fez a primeira pregação, né? E a Bíblia diz que o coração deles ficou comovido, compungido e contrito. Eles se comoveram, eles ficaram entristecidos ao compreenderem o pecado deles contra Deus. Que faremos, irmãos? Eles perguntaram uns para os outros. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Nono verbo. Pedro e Atos 2. Nono verbo, converta-se. E aí diz, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Algumas outras traduções dizem, troquem o vosso riso por pranto e a vossa alegria por tristeza. Uma tristeza pelo pecado deve tomar conta da vida daquele que passa a ter comunhão com Deus. Se você está vivendo pecado e alguém te confronta com esse pecado, você tem que ser humilde, reconhecer o pecado. E para se entristecer pelo seu pecado contra Deus. É isso que a Bíblia está falando. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 diz, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza que vem de Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Porque quando nos arrependemos de nossos pecados, nós nos entristecemos conosco mesmos. Mas isso para a salvação, para a glória de Deus, porque os nossos pecados foram perdoados. Não é? O que acontece, queridos, muitas vezes, é que quando a igreja peca, quando nós pecamos, nós ficamos contentes ao invés de chorar. 1 Coríntios 5 conta a história de um pecado na igreja de Corinto. E lá diz, no texto, diz que a igreja nem sequer chegou a lamentar o grave pecado dentro da igreja. Dentro da igreja. Não fora da igreja. Dentro da igreja. Porque a gente vive em meio ao mundo cheio de pecados. Mas a igreja precisa ser diferente. Às vezes acontecem adultérios, traições, prostituição, fornicação, etc, 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 dentro da igreja. E a igreja, ao invés de repreender aquele irmão, chegar, irmão, está errado, precisa de arrependimento, precisa de mudança.
Muitas vezes, como a igreja de Corinto, nem chega a lamentar os ocorridos. Muito pelo contrário. Às vezes a igreja acaba comemorando o pecado das pessoas junto com as pessoas. Com os irmãos em Cristo. Como se fossem bênçãos de Deus. É preciso urgentemente uma contrição, uma tristeza, uma vergonha pelos nossos pecados, irmãos. Às vezes a gente escuta crente se gabando, porque deu um jeitinho lá e deu tudo certo. A gente tem que se envergonhar disso. A gente não tem que dar jeitinho. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E o último verbo é humilhai-vos. Humilhai-vos na presença de Deus. Humilhar-se na presença de Deus é o mesmo que rebaixar-se diante de Deus. Inclinar-se perante esse Deus. É romper com o nosso orgulho. Ouvir e aceitar o que Deus tem a dizer sobre nossas vidas. Aqui, ó, na palavra dele. Se Deus está falando que isso é pecado, então é pecado, eu tenho que mudar a minha vida. É não humilhar-se, é não culpar os outros quando os nossos pecados são revelados. Sabe aquela história quando você está em evidência? Não, mas você também? Isso não é humildade. Humildade é, eu fiz mesmo. Eu errei, eu estou errado. Me perdoa, eu preciso mudar isso. A gente não tem que estar com uma carta debaixo da manga para, se o fulano, eu já tenho uma carta preparada se ele vier me falar alguma coisa. Isso não é humildade. Humilhai-vos na presença de Deus. Esse último verbo é como se fosse um resumo dos outros 9, não é? Humilhai-vos na presença de Deus. Há uma promessa para aqueles que se humilham perante os olhos divinos. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Tiago disse no versículo 6, né, eu já falei, que Deus derrama graça sobre os humildes. Você quer mais da graça de Deus na sua vida? Peça a Deus humildade. Peça a Deus para te fazer humilde. Eu preciso de mais humildade, muito mais, muito mais. Porque às vezes quando alguém fala uma coisa para mim que eu não gosto, e às vezes é verdade, né? Dá vontade de falar, não é assim não. E às vezes eu falo mesmo, eu reconheço. Eu preciso de humildade. Nós precisamos de humildade para falar, não, é assim sim. Tem razão, eu estou errado. E me entristecer com esse erro meu. Me envergonhar. E chorar. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados, meu irmão? Qual foi a última vez que você se dobrou de joelhos diante de Deus e chorou? Não pelos pecados dos outros, mas pelos seus pecados. Pela sua vida. Certamente. Deus abençoará os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus falou isso, Mateus capítulo 5, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, a humildade e o quebrantamento de alma são virtudes essenciais para a comunhão com Deus. Ele falou, olha, chegai-vos a Deus, e aí ele se chegará aos outros. Versículo 6 diz, antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. O orgulhoso não agrada ao Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele derrama a sua graça. Eu quero convidar o Eric para vir à frente com o conjunto, mais uma vez, para a gente encerrar com aquela música, Humilha-te perante o Senhor. Enquanto eles vêm, eu gostaria de convidar a igreja para ficar de pé. Eu gostaria de convidar você a orar ao nosso Deus. Olha, se você... A gente não está aqui para aparecer para ninguém, sabe? Às vezes eu converso com alguns irmãos, os irmãos ficam, mas eu não preciso aparecer. Não precisa aparecer mesmo não. Mas você também não precisa ficar escondendo nada, não, irmãos. Se você quer orar em voz alta, pode orar. Se você quiser orar em silêncio, você pode orar.
Entendeu? Eu gostaria de convidar a orar, a pedir ao Senhor, examine seu coração. Talvez Deus já falou no seu coração essa noite, já trouxe à tona pecados que precisam ser confessados, já trouxe na sua mente coisas que precisam ser abandonadas, das quais você já está se envergonhando. Ou talvez não, eu peço que você ore, convido, desafio você a orar, a pedir: Deus, traz na minha mente, no meu coração, coisas que eu preciso confessar ao Senhor, coisas pelas quais eu tenho que me envergonhar, Senhor, que eu não estou fazendo segundo a sua vontade, coisas que eu falo, coisas que eu vejo, que eu faço, Senhor, ou até mesmo coisas que eu penso, Senhor, que não te agradam. Depois de alguns instantes eu vou fazer a oração, e aí a gente canta para o Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia-me pelo caminho eterno. Ó Deus, eu reconheço que eu sou uma pessoa que precisa de muita mudança. Que o Senhor possa me trabalhar no meu interior e endireitar, Deus, os meus passos e me fazer andar em santidade, ó Deus. Querido Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, o Senhor não é um Deus morto. O Senhor é um Deus presente, Deus. O Senhor não é um Deus que abandonou esse mundo e sumiu. Não, o Senhor está aqui. Através do Teu Espírito, Deus, habitando na igreja. Não no prédio, Deus, mas nas pessoas, no Teu povo. O Senhor está aqui, Deus, através da Sua palavra, ministrando aos nossos corações, Deus. Trabalhando, ensinando, Deus, convencendo. Eu creio, Deus, na Tua misericórdia, na Tua graça. Eu creio, Deus, que o Senhor é tão bom que a Tua palavra diz isso. O Senhor dá graça aos humildes, Deus. Eu reconheço, Deus, quantas vezes eu sou orgulhoso, Deus, no meu lar em especial, às vezes diante das pessoas da igreja. Eu te peço perdão, querido Deus. Eu peço que o Senhor trabalhe em meu coração, Pai. Eu peço que o Senhor trabalhe em cada coração aqui nessa noite, Senhor. Fazendo de nós pessoas humildes, pessoas de alma quebrantada, Senhor. Como Paulo, que se colocava de joelhos perante o Senhor, Deus, e clamava por aquela igreja. Deus, que possamos clamar ao Senhor uns pelos outros. Em nome de Jesus. Amém. Essa música diz: humilha-te perante o Senhor e Ele te exaltará. Tirado desse trecho, é claro. Humilha-te perante o Senhor. Humilha-te perante o Senhor. E Ele te exaltará mais e mais alto, e Ele te exaltará. Humilha-te perante o Senhor. Humilha-te perante o Senhor. E Ele te exaltará mais e mais alto, e Ele te exaltará. E Ele te exaltará mais e mais alto, e Ele te exaltará. Amém. Louvado seja o Senhor, Pai, pela Tua palavra. Leva-nos, Deus, para os nossos lares, debaixo da Tua graça. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, Pai. É o meu pedido ao Senhor, hoje, para toda essa semana, Pai. Amém.
Boa noite, Deus abençoe.